Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Mulher veste roupa de palhaço, coloca sapatos gigantes. A roupa tem um grande laço vermelho nas costas. Uma mudança que não está só na troca rápida de roupa. Vestida desse jeito aí, a Daiane ganha uma outra personalidade. Aos poucos, vai se transformando na melhor versão dela. Pés de palhaço batucam no chão. Maquiagem pitoresca, bobs no cabelo e lá vem a Belisca. Palhaça Belisca assopra bolhas de sabão A no ar. palhacinha não está sozinha, olha só. Ajeita a cabeleira para ficar bonito na imagem, levanta a calçola, coloca os sapatos. Cada detalhe dá vida ao peteleco. O Léo se diverte. Palhaço com papéis nos olhos e boca tristonha pisca enquanto ajeita E o sua jeitão roupa. atrapalhado e desengonçado do Robson, ou melhor, palhaço canarinho. Canarinho pega objetos de uma mala, mas deixa os objetos Foi caírem no chão. graças ao ex-seminarista que a família inteira passou a gostar da arte circense. O Henrique não pensou duas vezes antes de seguir os passos do irmão. Foi batizado de Rabisco, é cheio de caras e bocas e volta e meia arrisca umas caricaturas por aí. Palhaço Rabisco sorri com caricatura de uma mulher que segura o Com papel. vocês no Repórter Justiça, a trupe Pilombetagem. Dizem que onde tem palhaço tem criança. E não é que elas começaram a aparecer mesmo no picadeiro improvisado? Pode chegando e se aproximando que a brincadeira já vai começar! A história da trupe começou justamente neste Repórter parquinho. Fernanda Aqui Moilaete, o grupo percebeu Gama que DF. faltavam opções culturais para a criançada. Eles resolveram então se vestir de palhaços e trazer alegria e arrancar sorrisos de uma forma bem descontraída. Palhaça Belisca assopra bolhas de Já são sabão. 15 anos com a dupla identidade. Melhor coisa que a artista fez nos últimos tempos. E daí me deu as estribeiras, que aí eu quis Daiane Siqueira, reverberar o que palhaça tinha dentro Belisca. de mim e me tornar uma palhaça para levar alegria e para fazer o outro sorrir. E eu descobri que é isso que me faz feliz, fazer o outro sorrir. Pessoas como a Daiane, o Léo, o Robson e o Henrique são artistas de rua. Se apresentam em locais públicos para divulgar o trabalho e levar entretenimento à população. Muitas vezes eles tratam esse tipo de atividade como profissão. Só que ter a arte como ganha-pão não é fácil no país. É bem difícil. Viver de arte Robson ainda Siqueira, é muito palhaço difícil. canarinho. A gente, posso dizer que é impossível viver da arte, né? Além de palhaço, eu sou professor também. Então, viver da arte em si, hoje em dia, realmente é bem complicado, posso dizer. Os quatro têm outras ocupações para complementar a renda. Em comum, tem também o amor pelo que fazem. Eu entrei nesse universo pelo amor à arte e para poder Henrique conseguir Siqueira, expressar, palhaço Rabisco. dizer e falar o que eu quero, o que eu não conseguiria falar, né? Como uma pessoa, um cidadão comum, mas que somente por meio da arte eu consigo falar, consigo me expressar. E sabe a questão do dinheiro? Se fosse por dinheiro, acho que procuraria outra profissão, né? Para ganhar Leonardo mais dinheiro. Siqueira, palhaço Sim. peteleco. Como eu me encantei com a arte do palhaço e hoje em dia eu não consigo fazer outra coisa. E quando eu não brinco o palhaço, eu fico até mal, assim, me sinto... Acho que vou adoecer, sabe, se eu não brincar. Saulo é sociólogo, explica que a arte de rua é marcada pelo caráter público e está à disposição de todo mundo. Mas apesar de ser cada vez mais popular e buscar um viés democrático, ainda é subestimada. Muitas vezes a gente costuma Saulo Nepomuceno, enxergar sociólogo. a arte de rua, a arte pública como uma arte menor. Exatamente por não passar por determinados mecanismos de consagração da arte. O processo de valorização dessas expressões ele tem uma importância fundamental, né? Porque conforme ganha, né, destaque, ganha volume, né, essa apreciação por parte das pessoas em relação à arte de rua, melhor para os artistas, né? Eles ganham mais condições, mais possibilidades de se expressar.
é justamente o reconhecimento que move a trupe. A gente, o ser humano em si, é Robson Siqueira, muito palhaço ligado ao canarinho. afeto, né? O carinho. Então, o que me leva a continuar fazendo a arte é o afeto, o carinho das pessoas, o retorno que a gente tem, né, de crianças, que os pais chegam pra gente, minha filha tinha medo de palhaço, agora perdeu medo por conta de uma interação nossa. Então, isso, né, isso é extremamente gratificante. A Sofia, que tinha um pavor danado de palhaço, é a prova de que o grupo Pilombetagem está indo pelo caminho certo. Se divertiu aqui, pegou até o balão com o palhaço. Matheus Ramos, porteiro. Tem medo de palhaço, mas hoje se aproximou aqui. A Maria Clara passeava com a Cel pelo parque quando viu a apresentação. Ela é a favor de manifestações culturais do tipo. É uma forma da gente poder ocupar as praças, as ruas, juntar crianças, adultos, idosos. Maria Clara enfim, Ramos, estudante. Se divertir e poder usufruir desse espaço que é nosso, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter mais contato, mais grupos, mais possibilidades das pessoas se expressarem por meio da arte de rua. A trupe dos palhaços dança e toca música. Homem toca saxofone. A arte está por todos os cantos mesmo. É aberta a iniciantes e a veteranos como o seu Fabrício. Aos 79 anos, o piauiense radicado em Brasília não desgruda do sax. Eu toco por vocação. Fabrício Ferreira, né? saxofonista. Está no meu sangue, está no meu DNA. O meu pai, para alegrar as pessoas, nos logradouros, nos eventos, ele tocava instrumento de sopro, pífaro. E além do instrumento de sopro, ele também tocava viola e era repentista. Entre idas e vindas de passageiros, lá está ele, mas seu Fabrício confessa, ficar nesse meio é desafiador. É que na arte de rua ainda há preconceito em relação ao trabalho do artista. Muitas pessoas que nós costumamos chamar casca grossa, né, confundem os artistas de rua. Quer dizer, às vezes pensa que as pessoas pensam que a gente é mendigo, né, que a gente está querendo, nós queremos muito a felicidade das pessoas. Tem pessoa que pensa que a gente quer o dinheiro. O chapéu no chão é um símbolo, né, do povo, um símbolo popular. Mas o importante de tudo, né, é a felicidade da gente e passar essa felicidade para as pessoas também, né? Muitas vezes se faz sim um Saulo Nepomuceno, sociólogo. Depreciativo, né, das práticas artísticas de rua, das práticas artísticas públicas, né? Mas eu tendo, né, a pensar, acreditar que essas questões elas vão, com o passar do tempo, arrefecer exatamente porque essas expressões elas acabam se impondo, né, ao nosso cotidiano, à nossa vida, né, urbana, ao cotidiano urbano, e sendo cada vez mais apreciadas, né? De segunda a sexta, seu Fabrício leva música e cultura pelas estações de Brasília e sabe que toca o coração de muita gente. Um dia uma moça chegou perto de mim, me beijou, me abraçou, Fabrício chorou. Ferreira, saxofonista. Eu perguntei, a música tocou muito em você? Ela disse sim, fez lembrar meu pai que tocava saxofone. Isso também mexeu comigo também, né? Porque essa reciprocidade de afeto a gente percebe na hora, né? Se depender dele, o espetáculo e as apresentações de rua vão continuar por muitos e muitos anos. Rugas e cabelos brancos não são sinais de velhice. Quando o homem tem uma causa a dedicar à vida. E essa causa a dedicar à minha vida é passar minha felicidade para as pessoas, através da música. Porque música é uma arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. E meu ideal, nesse momento, é tocar para a humanidade. Ruas de Brasília. A gente continua falando sobre arte de rua no próximo bloco. A repórter Fernanda Tavares vai explicar a diferença entre grafite e pichação e mostrar as penalidades para quem for pego pichando áreas públicas e particulares.
Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. O olhar é de satisfação ao ver a própria obra no muro de uma casa. Pois é, a arte se transformou. Saiu das galerias e grandes museus e tomou conta das ruas. Um jeito cada vez mais popular do artista se manifestar e, principalmente, se conectar com o público. O Pedro, conhecido também como Pessan, trabalha com quadrinhos e cartoons. Mas foi no grafite que o desenhista encontrou a grande paixão. Porque o desenho no papel, ele pede Pedro Sangeon, só essa parte desenhista. do corpo, né? O punho e a mão. E você fica parado, normalmente sentado, né? E desenhando. E o muro na rua, ele tem uma dimensão, uma escala muito diferente, né? Então você usa o corpo inteiro, é quase uma dança, né? Então ele exige um movimento do corpo inteiro, uma precisão do corpo inteiro. Então o meu pé, o meu tornozelo, né? O meu tronco, tudo está envolvido para eu conseguir fazer a linha do jeito que ela precisa ser feita. Então a experiência é muito, muito diferente. A arte de Pessan se espalhou pelo Brasil e ganhou reconhecimento mundo afora. O personagem principal é esse aí. Com Guro Lino, ele aborda temas atuais sem deixar o humor de lado. Quando eu viajo, eu tento, né, deixar um trabalho também na cidade, né, ou a convite, ou passeando pela cidade mesmo, encontrando os lugares para pintar. Então, em São Paulo tem, no Rio tem, na Europa tem até em Nova York. Então, alguns lugares que a gente tem a oportunidade de viajar, a gente deixa um trabalho também. E aí é isso, né? A arte de rua é muito efêmera, né? A gente tem essa relação com ela sempre. Então, as pessoas que admiram o nosso trabalho, normalmente elas são mais apegadas que a gente. Este painel é de encher os olhos. São 900 metros quadrados de arte de rua no centro de Brasília. Guindastes foram usados para que o artista conseguisse chegar no topo do muro. Hoje, turistas de todo o mundo param Repórter aqui Fernanda para Tavares, fotografar Brasília DF. e levar para casa um pedacinho da capital do Brasil. Imagens de desenhos do Guro Lino. Apesar do sucesso, Pessan diz que o país ainda precisa se preparar mais para as intervenções artísticas nas ruas. Isso significa ver os desenhos com bons olhos, como transformação de um local que muitas vezes estava abandonado e passa a ter uma nova cara. Como sociedade brasileira, a gente podia ser muito melhor, muito mais integrada e muito mais desenvolvida se a gente tivesse uma população que frequentasse e usufruísse do que é a arte, né? E a gente ainda não tem esse privilégio, então não é só interessante fazer um trabalho de arte na rua, é tipo fundamental assim, no Brasil. Várias imagens de grafites. O grafite é uma das muitas formas de manifestação cultural em espaço público. O fenômeno ganhou força na década de 70 nos Estados Unidos. Os desenhos em paredes e muros, como explica o Saulo, são ligados a diversos movimentos. São múltiplas expressões, né? Saulo Nepomuceno, um exemplo sociólogo. muito contundente dessa multimodalidade, né, artística das expressões chamadas de rua, né, que tem essa característica, pode ser muito bem encontrado na cultura hip hop. Né, por exemplo, que possui uma multiplicidade de elementos, né, que vão constituir toda essa complexidade do movimento de expressão artística de rua. Ela é marcada por uma grande liberdade, né, de forma, uma grande liberdade de expressão. Imagem de um homem que segura um quadro. Outro artista brasileiro que caiu no gosto dos americanos e europeus é Eduardo Cobra. Os desenhos simulam dimensões e são bem coloridos. No Rio de Janeiro, a área dos portos foi revitalizada para as Olimpíadas de 2016. Foi Cobra que deu um charme à região que estava há anos sem a visita de turistas. O mural de 15 metros de altura e 170 de comprimento é o maior do mundo. Retrata 5 etnias de indígenas de diversos continentes. Os murais de Cobra encantam ainda quem passa por Amsterdã, Nova York, Tóquio, Moscou, México.
sequência de letreiros. Você conhece esse muro? O grafite também tem papel social. Em São Paulo, a ONG Movimento Superação convidou 14 artistas para grafitar alguns obstáculos aos cadeirantes. A campanha Calçadas Sem Movimento Rampas Superação se apresenta muros, desperta reflexão mais de no Brasil, 50 mil ruas onde, e avenidas. Segundo o IBGE, há 45 milhões Apenas de pessoas 9% com tem rampas de deficiência. acesso. Reunimos artistas. Grafite de um braço que segura o que parece ser um bolinho com a frase: coisa legal dá para fazer com esse poder. Comer fora de hora, sem nossa mãe perceber. Como conteúdo escolar? Isso foi possível graças ao trabalho deste escritor. Hugo conseguiu colocar 20 páginas de literatura infantil bem aí, olha, no muro. A ideia era levar a mensagem, Hugo a Barros, história para mais pessoas. E hoje em dia um livro, numa livraria é caro, né? Nem todo mundo pode comprar um livro. Então a ideia foi essa. Qual seria a solução de levar para mais pessoas de uma forma gratuita, todo mundo pudesse ler, todas as crianças? E a ideia foi essa, publicar na rua. Depois da história pronta, teve um processo, como tem um processo de uma publicação de um livro em papel, que tem a revisão de texto, a editoração, enfim, todo aquele processo que envolve a publicação de um livro e depois a pintura em si, que demorou em cerca de 15 dias, mais ou menos, a grafiteira aqui direto, todo dia. Até o fim do ano, Hugo pretende lançar mais 3 livros no muro. O grafite ajudou a popularizar a arte e agora o objetivo é esse, que o grafite ajude a popularizar a leitura. Mas ainda tem gente que confunde arte com vandalismo. De acordo com esta advogada, a pichação nada tem a ver com grafite e geralmente acompanha o crime. A pichação, ela pode tanto Hannah ser Gomes, a porta de advogada. entrada para o crime, para aquele adolescente, né, em que ele se envolve em pequenos delitos como a pichação, que tem pena de 3 meses a 1 ano. Porém, ele pode estar ali adentrando ao mundo do crime, né, demarcando territórios, fazendo apologia ao crime, incitando novos crimes, né, e demarcação territorial de organizações criminosas. Ele pode tanto demarcar um território quanto informar, passar uma informação criminosa para outras organizações, né, para outros núcleos criminosos daquela comunidade, daquela cidade, e também incentivar e propagar o crime, né? Então essa é a grande diferença entre a pichação e o grafite, reside tanto na autorização quanto na expressão artística que é gravada ali naquele prédio. No direito, a teoria da Repórter janela quebrada Fernanda explica Tavares, o Brasília problema. DF. Se uma janela é danificada e fica sem um conserto, maior é a possibilidade das pessoas jogarem pedras. O mesmo acontece com a pichação. Quanto mais o local fica assim, ermo, sujo e abandonado, maior é a possibilidade da incidência de crimes. Pichação é crime e dá cadeia. Quem é pego cometendo o delito pode ficar até 3 anos preso. A gente vê pichado o número 171, que no Código Penal é o crime de estelionato, e o número 121, que no Código Penal prevê o homicídio. Então, algumas demarcações acontecem nesse sentido para dizer que naquela pequena área acontecem crimes leves, né, de não morte, crimes menos pesados, e o 171, que são crimes mais leves, que são aceitáveis naquela comunidade criminosa. Então, o agente que adentra aquela comunidade e comete crimes que ali não são aceitos, ele está previsto, está passível de receber uma reprimenda dentro do seu próprio núcleo Imagens criminal. de pichações. Foco na placa. Quadra 706, blocos NO. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai ver que moradores de uma avenida tradicional de Brasília têm investido na revitalização da área com arte de rua. E mais, um grupo de jovens que mudou de vida com a dança urbana. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Câmera em movimento mostra comércios fechados. O Repórter Justiça faz um passeio pela W3 Sul, a avenida comercial mais antiga de Brasília. A rua, cheia de lojas, já foi bastante movimentada. Mas, com o tempo, muitos estabelecimentos fecharam. Na parte residencial, portões e muros foram cobertos por pichações. De ponta a ponta, ao longo dos 6 quilômetros, é possível ver a sujeira.
Por aqui falta investimento. O cenário é de insegurança, depredação e descaso. Pensando em mudar esta realidade, um grupo de artistas resolveu dar uma cara nova à avenida, deixar o espaço mais colorido. Fizeram isso com arte de rua. Aos poucos, a área tem sido renovada. A ideia do projeto é realmente revitalizar a W3, selecionando algumas casas. A gente criou uma plataforma onde os moradores Patrícia Del Rey, coordenadora do projeto Obra à Frente. E os artistas urbanos também podem cadastrar a sua arte. É um trabalho de formiguinha, assim. É lógico que a gente tem moradores que estão super disponíveis e vão ali e se cadastram, mas, por exemplo, para as primeiras casas, a gente foi batendo casa em casa, entregando uma carta, explicando que era um projeto que tinha um incentivo de valorizar o patrimônio e a arte urbana e a W3. Quem passa pelos desenhos gosta do que vê. Quando essas pessoas estão ocupando essa cidade e se deparam com a arte urbana, elas saem um pouco do piloto automático. Elas deixam de ocupar um espaço transitório para um espaço de pertencimento. Então, quando você sai do piloto automático, você olha a cidade de uma maneira diferente. A Sueli é moradora da região. Abriu as portas de casa para o projeto. A psicóloga conta que uma vez por mês pintava o muro para cobrir as pichações. A gente pintava ali e pichava. Sueli Paz, pintava psicóloga. de novo, aí pichava. Então falei, bom, quem sabe fica uma coisa, né, fixa e bonita, né? Eu estou muito satisfeita. Eu acho que todo mundo devia fazer. Eu acho que essa rua aqui, né, tem muitas casas que poderiam ser também enfeitadas. A câmera mostra algumas casas ao redor de árvores. Esta urbanista diz que Brasília, apesar de ostentar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, ainda tem muitos espaços públicos abandonados. A arte de rua é, então, uma ótima saída para a revitalização. Se eu tenho espaço degradado, Ana Paula Borba, urbanista, eu afasto as pessoas daquele espaço. Por outro lado, se eu tenho espaços grafitados, com cores, acaba que eu atraio aquelas pessoas e torno o ambiente mais alegre, mais vivo, porque se eu tenho mais pessoas, tem mais vivacidade o espaço e mais segurança, né? Porque se eu tenho mais pessoas, eu tenho mais olhos, né? Então mais pessoas estão ali para olhar o que está acontecendo. Eu acho que Patrícia Del Rey, projeto são Obra à verdadeiros Frente. painéis que podem ser construídos, transformando a cidade num espaço de maior acolhimento mesmo. Prédio coberto por grafite. Fotografia de uma mulher nua sorrindo ao redor de árvores. Câmera se movimenta e apresenta algumas fotografias. Transição para um grupo de dançarinos em uma sala. Agora, a gente mostra para você um outro tipo de arte urbana. Os pés são como uma mola, flexibilidade a perder de vista. Já o corpo parece flutuar. O grupo nasceu na periferia de Brasília. A dança veio como uma oportunidade de transformação social. Trabalho que tira crianças e adolescentes da marginalidade. A arte de rua transforma vidas. Repórter Fernanda Tavares, Brasília DF. Alguns deles já moraram em periferias aqui da região e fora de Brasília também. Há 9 anos decidiram criar um grupo de dança e as apresentações já ganharam o mundo. Tamires, como é que é sair de uma situação de vulnerabilidade, morando numa periferia e ganhar o mundo através de um trabalho que é feito com a arte urbana? Então, apesar de muitas dificuldades, né, dificuldades financeiras, dificuldade de apoio de família, né, muitas vezes. Tamires Martins, dançarina. É muito gratificante estar fazendo o que a gente ama, né, o que a gente gosta de fazer, é um sonho, né, e poder levar a nossa arte, a nossa dedicação, né, eu acho que isso é um exemplo que a gente pode, né, nós somos exemplos que podemos estar levando para outras pessoas, para elas também poderem estar seguindo os seus sonhos e perceber que quando você acredita no que você quer, tudo é possível e você pode alcançar qualquer coisa. Tamires dança em frente à câmera.
O hip hop, com certeza, é uma manifestação cultural, principalmente de favelas e periferias, mas a gente pode perceber que o grupo de vocês tem recebido não só pessoas nas classes D e E, mas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, um poder aquisitivo financeiro melhor. Isso significa que a arte urbana, a dança de vocês é um espaço completamente democrático, né? Vivenciando o grupo, a gente vê que existem pessoas Iago Azevedo Ramos, de todas as dançarino. realidades, todos os gostos, e eu sinto que quando a gente fala que nós somos parte das danças urbanas, as pessoas já traçam um perfil, assim, existe um preconceito das pessoas que fazem parte desse meio, e fazendo parte do grupo com, acho que, mais de 30 bailarinas, a gente vê que existem gente de todas as áreas, tanto de exatas, de humanos, com gostos diferentes, idades completamente diferentes, e é muito legal ver um grupo que teve origem na periferia e hoje está mais centralizada e conseguir abranger gente de todos os meios e dançar coisas, não só o hip hop, que é uma das vertentes das danças urbanas. A gente dança house, a gente dança street jazz, vogue, assim, todos os estilos que a gente conseguir, a gente vai estar representando e é muito bom. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Créditos finais. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Ana Reis. Reportagem, Fernanda Mui Laerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Mui Laerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.